Aquele que virou um deus quando odeia. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Hamlet. Eu me arrependi das minhas escolhas com esse episódio de Gumball. Vamos dar uma olhada. Rapaziada, vocês já Opa, pensaram bom? como seria a sua vida se você tivesse escolhido um caminho diferente lá atrás? Ou você Já. fez metas de ano novo? Aquelas metas que você jurou de Não. pé junto que ia fazer, só que nunca fez? Ou qualquer meta que você tem estipulado por mês, só que mesmo assim você nunca chegou a fazer? Acho que todo mundo já fez metas e nunca cumpriu, e isso foi uma escolha sua. Hoje o assunto são as escolhas que você fez na sua vida ou as que você não fez. E o quanto você se arrepende de nunca ter feito. O episódio se chama As Escolhas e ele começa com uma confusão danada na casa do Gumball, onde todos os filhos estão gritando que querem comida e o Ricardo, em vez de apaziguar a situação, decide colocar mais fogo, falando para as crianças gritarem mais alto, porque só assim vão causar efeito. E isso faz a Nicole, que é a mãe dele, se questionar e ter um diálogo consigo mesma, falando que aquele dia tá sendo horrível como todos os outros, dizendo que tá tudo terrível como sempre e que tudo que ela queria era ter uma família comportada durante as refeições. Ela até tenta entrar em uma espécie de acordo com o Ricardo, mas ele é meio frouxo e faz as coisas do jeito dele. Então, depois de tudo ter ficado um caos, ela se pergunta onde foi que ela errou para as coisas acabarem daquele jeito. É claro que isso aqui é um pouco pesado pra falar, mas ela tá em um momento de estresse. E quando a gente age por um sentimento e pensa por sentimento, é isso que acontece. Você vê as coisas pelos extremos delas. A realidade de uma passa pra outra sentimentalmente estressante. Sim. E as coisas ficam mais estressantes do que seriam normalmente. Aquelas pessoas, se nós pudermos julgarmos, são ingratas, porque a Nicole tá ali fazendo comida deles, e mesmo assim, em vez de ajudar ou ao menos apaziguarem a situação, elas continuam gritando, tendo um comportamento forte de ingratidão. Aqui a gente tem um leve flashback da Nicole, mostrando a vida dela no passado e tudo que ela fez no dia em que por acidente conheceu o Ricardo. Mas diferente da Nicole, sempre que a gente costuma olhar pro passado, pensa em outras possibilidades e oportunidades que você teve e perdeu, você pensa que se tivesse escolhido elas, provavelmente estaria melhor do que você tá hoje em dia e acha que tudo poderia ter sido melhor se as coisas acontecessem de outras formas. Você nunca pensa que escolher outro caminho poderia ter sido pior, ou que essas outras escolhas poderiam ter te levado a realidades piores. Mas eu só tirei A. Aqui não. Gênero. A F é de feminino. Ser garota não é desculpa. Aqui a gente vê como os pais da Nicole eram controladores e chatos e muito exigentes também. E acredite ou não, isso foi muito importante pra fazer ela conhecer o Ricardo. Pais exigentes demais, que não sabem equilibrar os cuidados com as exigências, podem tornar os seus filhos rebeldes e explosivos, fazendo com que seus filhos provavelmente também se tornem pessoas exigentes. Não só com eles mesmos, mas com outras pessoas também, formando assim as pessoas de pavio curto. Um outro problema dos pais dela é que eles não são apenas exigentes, eles também são muito controladores. E a gente pode ver isso quando a mãe da Nicole deixa claro que ela vai casar com um médico, depois de ter falado tudo o que ela vai fazer na vida dela, de forma exata, ou seja, ela tem tudo planejado. O que acontece nesse flashback é que a Nicole tava indo pra um campeonato, provavelmente de karatê, ou sei lá, eu não sou muito bom em saber artes marciais, apesar de ser muito fã do Jack Chan. Dizer segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, mas pode ser. Se a gente usar um pouco de lógica, a gente vê que isso não faz sentido. Essa é só uma frase usada pra desmoralizar. Qual que era a frase? Usar um pouco... Muito fã do Jack Chan. Dizer segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, mas pode ser. Se a gente usar um pouco de lógica, a gente vê que isso não faz sentido. Essa é só uma frase usada pra desmoralizar as pessoas que chegaram no segundo lugar, fazendo com que o primeiro lugar se sinta moralmente superior. O que é uma mentira, já que ganhar um campeonato não te faz alguém mais virtuoso. Você pode ser uma pessoa horrível e ganhar um campeonato. Mais pra frente a gente vê todo o caminho que a Nicole fez aquele dia, até conhecer o Ricardo preso em uma árvore. Mas e se ela não tivesse feito aquele caminho? E se ela tivesse tomado decisões diferentes? Por exemplo, se ela tivesse seguido o caminho do cimento fresco e não evitado ele, ela venceria o campeonato e se tornaria uma ditadora, tendo o ódio de todos os cidadãos que a gente conhece ali. Mas uma coisa realmente interessante nessa parte aqui é que se ela acabasse solteira, ou seja, sem relacionamento com nenhuma espécie de ser, ela se tornaria uma potência negativa pro mundo. Ou seja, os relacionamentos podem ser limitadores de potenciais, negativos ou positivos para algumas pessoas. Talvez isso seja decorrente de uma mente emocionalmente instável. Deixar um relacionamento afetar o seu potencial deve ser um sintoma de alguma doença e não uma doença em si. Bom, mas isso é papo pra outra hora. Deixem nos comentários as suas opiniões. Vocês acham que namoros, casamentos ou filhos limitam o potencial das pessoas? A gente continua... Depende, cara, depende, porque... Se não limita, atrasa um pouquinho, sabe? Querendo ou não, é porque você tem que... Principalmente quando você é
Principalmente quando não é tão planejado. E quando não é tão planejado, você forçadamente precisa parar de fazer aquilo que você planejou pra poder cuidar de outra pessoa, sabe? Mas geralmente quando é planejado não é tanto atrasado, sabe? Porque você já sabe, você já tem um tempo reservado pra aquela pessoa, pra cuidar do filho, e, e você já planejou quando que você conseguir cuidar dessas coisas, sabe? Tudo depende do planejamento, eu acho. Vendo onde daria essas decisões dela fossem outras, e a gente vê o Bob Banana cantando uma música, e ela Bob pensa, o que Banana. aconteceria se eu tivesse parado pra ouvir aquela música? Bom, o que aconteceria é que naquele momento ela se apaixonaria e eles casariam, mas ele, por algum motivo, ia ficar cantando tanto aquela música que aquilo acabaria entrando na mente dela, e ela enlouqueceria. Bananana, bananana. Não, banana. Ou talvez se ela tivesse dado trela pro Harold, um cara meio aleatório Harold. que usa uma técnica de criticar ela pra depois elogiar, criando uma espécie de machucado nas garotas que só ele pode curar. A Nicole diz que esse é um truque onde o cara abaixa a autoestima da garota e pra depois sair com ela. É o famoso morde e assopra. Isso funciona com algumas pessoas emocionalmente inseguras, principalmente Sim. porque essas pessoas criam uma doença e as fazem acreditar que apenas eles é que podem curar essa mesma doença. Então fica meio que uma síndrome de Estocolmo, criando uma dependência emocional grande. Se você se Sim. identificou com isso, você tá dentro dessa dependência emocional, eu recomendo que você comece a usar mais a sua razão e perceba melhor essas manipulações. Porque Ainda bem senão que você eu vai tô. acabar igual a Nicole, que fez várias plásticas no rosto e casou com Harold só pra agradar ele. E no fim, ela enlouqueceu e acabou matando ele. E agora eu tô com medo dela acabar matando toda a família atual, porque ela também tá quase enlouquecendo nesse episódio. A gente também tem essa parte onde esse cara, que eu esqueci o nome, oferece pra Nicole uma alternativa pra Também esqueci o nome. medicina, que são os abraços como fonte curativa. E ao pensar nessa fonte curativa alternativa, a Nicole já se imagina morta, porque logicamente não dá pra usar abraços como uma forma pra cura de doenças físicas. Talvez ajude nas doenças mentais, mas não nas físicas. Isso mostra que muitas escolhas que você não tomou provavelmente levariam pra esse caminho da morte precoce. Muita coisa provavelmente te mataria. Tenta pensar em alguma decisão que você deixou de tomar e não tomar essa decisão, E não necessariamente por causa dos seus. E não necessariamente uma coisa tão extrema assim. Pode ter mudado. Por exemplo. Vou usar o exemplo bem extremo também, né? Imagina que. Imagina que você. Você tá querendo sair pra ir, sei lá, no shopping. Você tá querendo ir no shopping essa noite. Aí você fica na dúvida, será que eu vou pro shopping ou não? Aí você decide, não vou pro shopping não. Só acontece que se você fosse pro shopping, exatamente no caminho que você tava fazendo, ia começar a chover e cair um raio e te matar. Sabe? salvou a sua vida. Imagina quanta coisa que você não escolheu que simplesmente te manteve vivo. O episódio segue e a gente vê que talvez não houvesse alternativa melhor do que a que ela escolheu naquele dia. É nesse momento que o Ricardo encarna o Sócrates, e quando a Nicole diz que tem que ir, ele fica perguntando o porquê dela ter que ir, o porquê dela ter que ganhar o campeonato, o porquê dela ter que ser a melhor. E sendo o personagem mais frouxo desse episódio, ele foi provavelmente o que mais usou a razão aqui. Não, o que é que eu faço com a minha vida? Pode começar a viver. Depois disso, a gente vê uma série de momentos Toma que ali. o Ricardo e a Nicole tiveram e notamos que casar com o Ricardo foi um ato de rebeldia, porque os pais não gostaram nada disso, o que fez ela ir embora de casa. A decisão de manterem o relacionamento os fez ficarem juntos diante de toda a adversidade. A Nicole desistiu do perfeccionismo por causa dele e por isso abandonou um estilo de vida que não era saudável, mesmo tendo todo o potencial para conseguir o que ela queria. Ela usa a memória ao seu favor, lembrando dos bons momentos, e por meio do sentimento de gratidão, ela resolve olhar as coisas boas de uma ótica melhor. A partir desse estado de gratidão plena, com o auxílio da razão, é que se pode aceitar a realidade. Aqui a gente também pode concluir que se a verdade é eterna e o sentimento é passageiro, então o sentimento não é a verdade. Se ela não tivesse ficado com o Ricardo, teria tomado essa decisão por puro medo, o que seria triste, porque às vezes a gente não toma as decisões por medo do que as pessoas vão pensar, ou seus pais vão pensar, ou por medo de quem tá olhando, por medo de tudo dar errado, ou por um inexplicável medo que vem lá do fundo. Não importa o tipo de medo é medo. A questão é que esse medo vem da imaginação, uma imaginação negativa e falsa que mente sobre o que você pode ou não fazer. Se você imagina uma situação onde todas as variáveis são acessíveis, então por que não seria possível que você realizasse o que você quer realizar? Se você imagina aquilo que é palpável, então por que você não conseguiria fazer aquilo? A questão é que quando você imagina algo, logo vem uma voz sentimental descrente, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode
pode porque tem gente olhando, porque os seus pais não vão gostar, ou por qualquer outro motivo. Essa voz tá errada. Essa não é a verdadeira razão. Essa voz vem de um sentimento de incapacidade, um sentimento de inconsciência, um sentimento de falta de discernimento da realidade e de suas próprias capacidades. Ignore essa voz. Destrua a imaginação que te faz sofrer e faça tudo aquilo que você pode e tem certeza que pode fazer. Não há tempo para se arrepender das escolhas que você deixou de tomar, mas há tempo para decisões das quais você vai se orgulhar no futuro. Sinceramente, não tem muito pra falar sobre isso agora. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Ronald, está aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Falou.